Resolvi chamar de teoria de tudo e a história do universo, porque, na verdade, a teoria de tudo, ela, infelizmente, não tem solução ainda, mas nós vamos entender por quê. Mas ela é muito legal quando você para pensar nela, porque ela conta muito bem como que é a história do nosso universo. Bem, a premissa básica atrás da teoria de tudo é unir duas coisas que são muito complicadas, diga-se de passagem, tá? Um lado dela, de um lado você tem uma teoria que explica tudo que é gigantesco no universo. Galáxias, aglomerados de galáxias, buracos negros e tudo mais. Quem domina isso é a relatividade por conta de uma força, das 4 forças fundamentais, que a gente tem no universo, uma delas, e a mais fraquinha, é que domina tudo isso, que é a gravidade. E do outro lado, você tem as outras 3 forças, a forte, a fraca, a eletromagnética, que cuida das coisas muito pequenas, ou do microcosmos, que a gente chama, que aí é a parte toda ligada à teoria quântica. Então, basicamente, o que é a teoria de tudo? É tentar encontrar uma maneira de unir o que é muito grande, que é a relatividade, com a quântica. Isso aí foi a busca, sim, de o último grande pesquisador que foi atrás disso até a morte dele, foi o Stephen Hawking, né? E depois eu vou falar dele aqui no final, porque uma das coisas que ele bolou seria, talvez, a solução para isso, tá? Na quântica, né? A quântica, que estuda o microcosmos, ela é fundamentada no que a gente chama modelo padrão das partículas. O modelo padrão das partículas, ele é tido aí no meio da física, se você conversar com os físicos e tudo, alguns chamam até da teoria perfeita, entendeu? Porque ela tem tudo ali, você consegue encontrar tudo, todas as partículas, a última, né, que a gente estava perseguindo, que é o famoso bóson de Higgs, né? Ele foi detectado, entre muitas aspas, lá no LHC, mas, enfim, você tem ela um negócio bem fechadinho, bem tranquilo não é, mas bem fechadinho, que você conhece muita coisa, que é o modelo padrão das partículas. E do outro lado que é o grande problema que a gente tem, que é a parte da relatividade. Por isso, eu resolvi contar um pouquinho para vocês a história de como a gente chegou até esse ponto. Porque se a gente voltar lá na época do Aristóteles, né, que tudo, né, que você segura qualquer coisa e solta, ela cai em direção à Terra, certo? Qualquer coisa que a gente soltar. Isso foi uma das primeiras observações básicas e por isso que todos eles lá na época do Aristóteles pensavam o quê? Que a Terra era o centro do universo. Bem, já que eu solto tudo aqui, tudo cai, eu não solto nada aqui, nada sai em direção à Lua. Então não pode ser a Lua. Eu não solto nada aqui, nada sai em direção ao Sol. Eu solto uma coisa aqui, ela cai na Terra. Então Aristóteles e todo mundo ali naquela época pensava o quê? Que a Terra era o centro do universo. Eles estavam errados. A gente sabe que não é, mas vamos dizer assim, na experiência que eles faziam ali, você até imagina, cara, tá certo. Uma coisa que a gente vai ter que fazer aqui, um exercício, tá? É de vez em quando voltar para a época desses caras. Porque a gente pensar hoje é meio ridículo o que eu estou falando. Mas pensa lá na época deles, que eles não tinham, né? Eles estavam conhecendo o mundo aí da maneira como ele era.